maus, sabeis dar coisas boas aos filhos. Então, os seres humanos precisam ter o conhecimento que Deus é o Deus de aliança. E a aliança com Deus, para o homem, nos pede, nos cobra o compromisso com a família. Antes de eu querer cuidar de alguém, de fazer qualquer coisa aqui fora, até pregar, eu preciso cuidar da minha família, prover o sustento, a educação, prever as bênçãos físicas e para a alma, para a minha família. Então, fora quando eles não usam trechos da Escritura, como o da viúva, que deu tudo o que tinha para o profeta Elias e prosperou. Então isso aconteceu no passado. A viúva deu todo o azeite dela para Elias, porque Deus tinha mandado, mas isso foi antes do aperfeiçoamento da aliança e também para atender um propósito. Isso aí é semelhante ao que aconteceu com Jó. Jó foi ferido pelo diabo no corpo, na alma, no espírito e no coração, nos caminhos e veredas e em toda a fazenda. Então, não quer dizer que todos vão ser atingidos na carne com a doença, como Jó, como o diabo. Por isso que nós temos que ter um entendimento. Mas se alguém faz isso e não fica devendo nada para ninguém, ainda assim vai ser louco. Porque não dá, ninguém vive nesse mundo sem pagar. Hoje em dia ninguém vive sem pagar contas. Até o morador de rua, tu passa na rua, o morador de rua ele te pede pão. Ele tem que ter dinheiro para ir na padaria tomar um café. Então, sendo que o Senhor disse, paga a quem você deve e honre a sua palavra. Isso quer dizer que se eu prometo pagar uma conta até o dia 15, eu tenho que pagar até o dia 15. Eu tenho que cumprir a minha palavra. Que tipo de cristão mal pagador é esse? Que não tem palavra, que envergonha o nome de Jesus, que fica devendo. Ele é cristão, mas ele não paga. É um mentiroso, ele prometeu pagar e não pagou. Então isso escandaliza o nome de Jesus, porque muitas pessoas que não conhecem a verdade vão julgar Jesus, que é perfeito e que nunca pecou, pelas obras que os homens fazem. Os homens de mau caráter, ignorantes, fazem. Então nós não podemos, porque Jesus Cristo é perfeito, nunca pecou. Vocês não podem julgar, por exemplo, Jesus pelo que os homens fazem aqui na terra, as injustiças que os homens praticam e as suas obras más. Sendo que o Senhor disse, paga quem você deve, honre a sua palavra. Muitos enganados ficam até sem comprar o próprio gás, sem casas, sem sustento, escandalizam o nome do Senhor Jesus por falta de conhecimento. Tem igrejas aí que foram até expulsas aí de países como a África. Eles disseram, não, aqui eles não vão roubar não, vão roubar em outro lugar. Os africanos expulsaram. E alguns chegam a irem para a justiça e se tornam públicos os processos, normalmente quando os efeitos dos encantamentos do príncipe do abismo passam e a pessoa fica amargurada, se sente lesada, enganada, entristecida, revoltadas, e algumas até não guardam os seus corações, ficam com ódio dos pastores, ódios dos servos mercenários que se dizem de Deus, e algumas até são mortas pelo diabo. As pessoas falam, poxa, eu fui roubada na igreja. Por quê? Prometeram uma coisa, não aconteceu. Esses são os chamados
que eles dizem testemunhos. E ainda colocam, algumas igrejas passam lá uns vídeos de uma pessoa com o coração pulando no asfalto, que sofreu um acidente. Ainda fala assim, era ex da igreja, era ex. Ainda mostro para colocar o temor naqueles que estão lá sendo enganados, tomando tiro, enfim, tudo que não presta. Então, esses testemunhos são usados para colocar medo e terror nos que não conhecem a verdade e ainda congregam nas sinagogas de Satanás. Então essa é a verdade, meus irmãos. O dízimo é bíblico, a oferta é bíblica, o sacrifício é bíblico, o voto, o propósito, mas faça tudo obedecendo a palavra, tudo com equilíbrio. Não deixe de honrar a Deus em primeiro lugar, mas também cumpre os teus votos, cumpre a tua palavra com Deus e com os homens, principalmente com a tua família. Faça misericórdia, faça esmola. Eu não falei aqui, faça esmola, mas não é para ficar dando dinheiro não, é para atender a necessidade da pessoa. Alguns têm fome, dê o pão, dê um prato de comida, segundo o que Deus te abençoar, mas não deixe de prover também para a sua família, porque o Senhor Jesus Cristo também disse, não dê aos cães as coisas santas, não convém tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Eu não posso também deixar de tirar o prato de comida da minha família e dar para os outros na rua. Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que cuidar dos da nossa família e dos que estão caídos pelos caminhos também, conforme as bênçãos que Deus nos dá. Então essa é a mensagem de Deus para vocês e para nós hoje. Que o Senhor abençoe e guarde a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. Que assim seja.